Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. António José Seguro diz que vai falar em primeira mão ao partido na Comissão Nacional de amanhã sobre a discussão da liderança por António Costa. O líder do PS lamenta o facto de se estar a transformar uma vitória do partido numa derrota. Em declarações aos jornalistas, à margem do doutoramento honoris causa do histórico socialista António Arnaud, Seguro disse ainda que as atitudes tomadas esta semana prejudicam o partido. O líder do PS recebeu o apoio de 15 dos 20 presidentes de federações do PS, que consideram que este não é o momento para discutir a liderança do partido. O anúncio feito por fonte da direção socialista, a agência Lusa. Se António José Seguro não convocar um congresso extraordinário, este só acontece por decisão da Comissão Nacional ou por mais de metade das federações, desde que represente metade dos militantes. António Costa diz-se convicto de que os órgãos nacionais do Partido Socialista vão promover a realização do Congresso Extraordinário para uma nova liderança. Declarações feitas ontem, na abertura da Feira do Livro de Lisboa. Estou certo que os órgãos nacionais irão promover a realização do Congresso, porque as questões políticas resolvem-se não de forma administrativa, mas por debate e decisão política, e num partido democrático, que está como o PS é desde a sua gênese e que está na sua matriz do funcionamento, as decisões democráticas são tomadas dando a palavra a quem manda no PS, que são os militantes. É isso que naturalmente, estou certo, irá acontecer, é devolver a voz aos militantes para que os militantes procedam e tomem as decisões politicamente necessárias. Não acho que seja necessário, para lhe ser sincero, andarmos aqui a fazer contabilidade para o Congresso. O Congresso é uma realidade natural. Quando há uma questão política, num partido como o PS, que é um partido que eu conheço desde sempre, é o meu partido desde 14 anos, e sempre as questões políticas foram resolvidas bem. E como é que é resolver bem uma questão política? É abrir o debate plural, dar a voz aos militantes e os militantes decidirem. É um dos temas em análise no Conselho Consultivo de hoje pelos comentadores do ETV, Rogério Fernandes Ferreira, Mário Caldeira Dias, António Gaspar e Avelino Jesus. Muito obrigada a todos pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Rogério Fernandes Ferreira, parece-lhe que esta é a altura para discutir a liderança do PS? Eu não sei se é o momento oportuno, mas o que é certo é que parece que estas eleições europeias tiveram esta consequência, foram a causa desta consequência. E acho que há de facto aqui uma alteração qualquer que julgo que se vai transformar numa alteração de ciclo político a prazo e provavelmente nas próximas eleições. Sem querer estar aqui a fazer futurologia, mas é sempre interessante fazer algum exercício teórico. Provavelmente há aqui um elan que provavelmente faz com que Seguro possa vir a ser substituído por António Costa. Portanto, há aqui uma mudança de ciclo, digamos, também no PS. Provavelmente também poderá haver alguma tendência para haver uma divisão na coligação e provavelmente também poderemos estar a caminho, como forma aqui também já foi discutido, no caminho de um bloco central, o que significaria que, de facto, o grande perdedor das consequências destas europeias até seria o próprio CDS-PP, porque isto poderá levar a um afastamento de Passos Coelho, de Paulo Portas e, de facto, a um bloco central dentro de um período do ano. Portanto, eu acho que claramente a grande consequência destas eleições europeias do ponto de vista nacional é de facto esta. Acho que se anuncia aqui alguma mudança que pode levar a um bloco central que provavelmente também será apadrinhado pelo Presidente da República no momento certo. Passos Coelho chegou há pouco tempo a dizer que admitia uma coligação com o PS, que causou alguma fricção com o líder, com o parceiro de coligação, Paulo Portas. Provavelmente em política as coisas que se dizem têm sempre algum significado e, portanto, também isso me leva um pouco a fazer esta futurologia, a fazer esta análise política que vamos ver agora o que é que o próximo ano nos confirma ou não. António Gaspar, o PS já vivia uma paz de conveniência desde o ano passado, à altura em que António Costa pela primeira vez decidiu que iria candidatar-se à liderança do partido. Veio agora ao de cima novamente. Sim, olá Sandra, bom dia. Bom, quer dizer, para quem acompanha o que se passa no Partido Socialista, e nós já temos aqui falado nisso várias vezes, fica logo claro que o secretário-geral, e repare que eu não digo liderança, digo secretário-geral, porque ele de facto não é um líder, de António José Seguro, seria a prazo, não é?
Agora, o que eu vejo, e que me parece a mim contraproducente, e que está mal, mas há aqui objetivos políticos no meio disto tudo, não é? O Partido Socialista tinha que ganhar a Câmara de Lisboa e não via outra figura que a pudesse ganhar com tanta relevância e com tanta, digamos, com uma decalagem tão grande relativamente à concorrência como foi o António Costa. O António Costa, na altura do Congresso, eu acho que nessa altura, e já se sabia perfeitamente que o Seguro era o secretário-geral a prazo, o António Costa, na altura, a meu ver, teria que avançar logo nesse momento, para clarificar logo as situações e para não criar o que se vai criar agora. Porque quer nós queiramos, quer não, o Partido Socialista vai ficar fracionado. Porquê? Porque, repare, se quiser resolver a coisa administrativamente... Mas quando diz que António Costa devia ter avançado logo, era no ano passado? Sim, exatamente. Parece-lhe que este timing não é tão perfeito? Não, porque neste momento o que é que vai acontecer? Nós sabemos que as conselhias e as distritais estão todas, ou quase todas, do lado do António José Seguro, porque ele tem cultivado isto há anos, não é uma coisa que ele faça agora há 4 ou 5 anos. Há 10 anos que ele anda a cultivar esse tipo de relacionamento. Portanto, o António Costa, se vão pela via administrativa e não pela via política, não é? Porque eu acho que se deve resolver pela via política este caso e não pela via administrativa, o António Costa perde. E aí o António José Seguro diz não, ok, mas eu não tenho medo e vou convocar o Congresso. Portanto, ou seja, vai sair sempre por cima do António Costa na convocação do Congresso. Mas mesmo que se resolva pela via política, que amanhã na Comissão Nacional o António José Seguro diga que sim senhor, eu não tenho medo e vamos avançar para um Congresso, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que, chegado ao Congresso, o António José Seguro, com a influência que tem nas distritais e nas concelhias, ele possa vir a sair daí reforçado. Portanto, é um tiro no pé do António Costa, neste momento. O Partido Socialista depois sai fragmentado, porque naturalmente que há muitos que estão, digamos, os históricos e sem ser históricos, estão ao lado de uma alternativa diferente àquela do Seguro, que representa neste momento o António Costa, e o Partido Socialista está sempre a perder. Portanto, eu acho que o timing foi o mais desajustado. No entanto, eu reconheço, há muito tempo que digo isto, que o secretário-geral do Partido Socialista nunca poderia ser o António José Seguro. Tinha que ser uma pessoa com um perfil claramente líder, claramente que guindasse o Partido Socialista a outros voos que não aqueles para que está predestinado, porque, repare, o que é que este líder fez agora nas europeias? Nós, quer dizer, foi uma vitória pífia, quer dizer, não teve nada de transcendente, quer dizer, quando um partido, quando uma coligação anda a castigar-nos de uma forma brutal há 3 anos, naturalmente que a expressão tinha que ser muito maior. Portanto, este secretário-geral está provado que não serve para o Partido Socialista. Agora, eu acredito muito mais em António Costa, mas de longe, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, mas quando diz que António José Seguro pode ser reforçado num Congresso, quer dizer pode ser que ele é reforçado capaz de por as ganhar? bases. Não pelas bases, exatamente. Porque as bases, nós não nos podemos esquecer que o trabalho que o António José Seguro vem a fazer junto das bases foi desde o momento em que ele era o secretário-geral da Juventude Socialista, quer dizer, portanto, em que ele anda permanentemente naquilo que eu chamo os corates e as sopas aos fins de semana. Todos os fins de semana ele anda em festas, jantares e almoços e não sei o que mais. Há anos. Portanto, eles têm as bases, a simpatia das bases. Todas não direi, naturalmente, não pode ser. Mas uma grande maioria, talvez 70% ou 80% das bases, daqueles que vão votar ao Congresso, estão na mão dele. Portanto, na mão dele, enfim, tem a simpatia dele, não é? Portanto, e com certeza que lhe irão dirigir o voto para ele. Portanto, e é aí que eu vejo que é o perigo do António Costa, independentemente de ser administrativamente ou ser pela via política, que seja convocado ao Congresso e que ele não ganhe e que saia diminuído daí. Depois, quer dizer, não será mais alternativa para o Partido Socialista, penso eu, não é? Porque a água nunca passa debaixo da mesma ponte 2 vezes. E eu duvido que, recebendo ele uma derrota em termos políticos, não sendo escolhido, que ele volte um dia mais tarde a candidatar-se outra vez, digamos, à liderança do partido. Avelino Jesus partilha desta opinião. António José Seguro não conseguiu nas europeias capitalizar vantagem em relação à coligação que está neste momento no governo? Eu julgo que isso é uma evidência, não é? Quer dizer, eu julgo que estas eleições geraram um resultado que parece que não foi no contexto de uma crise e, portanto, de medidas de austeridade, digamos, violentas que foram tomadas. Portanto, este resultado de uma pequena vitória do PS é o que costuma acontecer, digamos, no ciclo normal, digamos, das eleições em Portugal. E, portanto, digamos, estaria-se à espera que houvesse uma diferença muito mais substancial. Agora, do meu ponto de vista, eu julgo que o problema do PS provavelmente não é uma questão de personalidades, tirar este para meter aquele e, portanto, para obter resultados mais vantajosos. Do meu ponto de vista, o problema do PS é uma questão de linha política, não é? Porque aquilo... O PS não convenceu com o contrato de confiança que apresentou claro antes das europeias? Claro que não, porque, quer dizer, a população, do meu ponto de vista, percebeu que estas medidas eram necessárias, não é?
E da parte do PS, que não lhe foi apresentada, digamos, uma solução verdadeiramente alternativa, não é? Porque, no fundo, o eleitorado viu no PS, digamos, os causadores da crise, por um lado, e, por outro lado, não viu da parte do PS, digamos, uma alternativa, digamos, que fosse significativa ao governo e, portanto, nessa circunstância, portanto, deu uma pequena vitória que é de natureza cíclica, portanto, é uma vitória que não corresponde, digamos, a uma situação em que há uma política de austeridade violenta que foi executada nos últimos tempos. Mário Caldeira Dias, tem sido pouco mobilizador a liderança de António José Seguro no PS? Eu não poria tantas coisas assim, porque me parece que uma vez encadeado este processo político, o seu desenlace é inevitável e as questões mesmo administrativas vão ficar bastante secundarizadas. Mas dito isto, mesmo assim se devem também dizer alguma coisa em abono também do próprio José Seguro, neste caso, porque ele pode ter sido também injustamente avaliado na medida em que as europeias de facto são eleições muito diferentes, quer dizer, não há voto útil, por exemplo. Daqui até às legislativas muita coisa poderia acontecer e também é verdade que normalmente, embora todos os partidos antes da crise tenham entrado numa certa euforia despesista, eleitoralista também, o que é certo é que como o PS foi o último partido que esteve antes da crise, o nosso cérebro, isso na economia até tem um nome que é a falácia post-hoc, o nosso cérebro tende a confundir uma sequência temporal com uma relação de causa e efeito. E pode acontecer que muitas das pessoas ainda não fizeram as pazes com o PS nessa medida. Também é verdade que a própria vida do José Seguro no partido nunca foi facilitada, toda a ala socrática ou todo o conjunto de pessoas que foram mais relevantes no tempo do Sócrates continuaram sempre a atacá-lo, em público, e até na televisão, e em todo lado. E, aliás, se o António Costa ganhar ou não, esse risco também existe dos próprios, já começaram a aparecer na televisão, e isso já começa a ser evidente, que as próprias pessoas mais relevantes no tempo do Sócrates queiram voltar a esses tempos áureos de poder e queiram controlar eles próprios a própria eleição do António Costa e apossar-se, se possível, dessa possibilidade, não é? Agora, dito isto, quer dizer, é óbvio que também muita gente diz uma coisa que é errada, quer dentro do próprio PS, que estão a favorecer o adversário, que podem prejudicar os mercados. Todas essas coisas são absolutamente... não devem ser ditas. Porquê? Porque o essencial da vida política é que haja uma maioria estável no Parlamento e que possa tomar as decisões que são necessárias. O resto faz parte da própria política e do respirar da própria política, temos que enfrentar e temos que aceitar como é, e não enverdar por esse dramatismo, porque o lado perverso disso era praticamente abdicarmos da democracia e tudo o que isso envolve, não é? É claro, também há aqui um perigo, mas é um perigo que julgo que não virá a acontecer, que é, provavelmente o António Costa podia ter já noutras alturas se ter apresentado, não é? Porque apesar de ele nesta altura não teria grandes hipóteses de não se apresentar, mas também é verdade é que havendo uns estatutos maus ou bons existem, não é? Não se pode invocar uma perspectiva eleitoral, uma perspectiva de sondagem para marcar um congresso extraordinário, embora a gente saiba que é inevitável e isso vai acontecer, não é? Vai acontecer. Mas não podemos correr, e julgo que esse risco não deverá ser corrido, daqui para amanhã, se aparecer uma pessoa relevante com um nível melhor nas sondagens, dizer assim, eu tenho mais hipóteses, portanto agora sou eu que quero um congresso, quero ir eu para a liderança, não é? Portanto, o problema metodológico está relativamente errado, mas a política é o que é e, portanto, eu julgo que isto se encaminha para um desenlace inevitável. Não é? Rogério Fernandes Ferreira, como é que o PS sai desta crise interna? Eu acho sinceramente que o PS pode sair desta crise interna absolutamente reforçado. Aliás, se fizermos uma leitura, não sei se certa ou errada, das eleições europeias e se as transmudarmos em eleições legislativas, o que é um exercício de facto muito difícil, o que é certo é que, digamos, a coligação teve sensivelmente os mesmos votos que o PS. E, portanto, esta renovação pode de facto ser benéfica para o Partido Socialista e pode vir a apresentar-se nas eleições do próximo ano, provavelmente como ganhador, e, por outro lado, pode permitir, do ponto de vista do país, eventualmente, o tal Bloco Central e um consenso e uma maioria mais alargada, que provavelmente para os mercados externos é positiva. Portanto, tudo tem solução, e na política também, e, portanto, podemos vir a ter uma solução a prazo, de facto, melhor para o país também.
António Gaspar, mesmo não sendo este o timing ideal, como dizia há pouco, tem que haver clarificação dentro do PS? Sim, claramente sim, porque, repare, o António Costa durante estes últimos 3 anos, o António José Seguro durante estes últimos 3 anos deu vários tiros no pé, não é? E as coisas correram mal. Portanto, o Partido Socialista nunca foi verdadeiramente uma alternativa, nunca mostrou ideias alternativas àquilo que era o poder na governação. E repare, o grande tiro no pé que ele levou, ele andou a dizer durante muito tempo que era uma vergonha se chegássemos ao fim, digamos, da missão de ajuda técnica e não saíssemos com uma saída limpa. E afinal saímos com uma saída limpa. Portanto, ou seja, aquela grande bandeira que ele agitava, que era o governo não ter capacidade de sair com uma saída irlandesa do programa de ajustamento estrutural, foi exatamente como ele gostava que fosse. Quer dizer, portanto, e aí, que era talvez o último e o derradeiro justificação que ele tinha, a última e derradeira justificação que ele tinha para fazer alguma diferenciação entre aquilo que o governo fez e aquilo que ele poderia fazer, até isso lhe sai mal. Portanto, ou seja, durante estes 3 anos, os socialistas, portanto, a família socialista e os simpatizantes do Partido Socialista, não só militantes, mas simpatizantes, chegaram à conclusão que, de facto, o António José Seguro não é uma alternativa para este governo. Portanto, tem que haver claramente uma clarificação. Os socialistas já perceberam, a família política e os simpatizantes já perceberam, aqueles votantes do Partido Socialista, que não é com este secretário-geral, que será, naturalmente, no caso de Vitória do Partido Socialista, será indigitado Primeiro-Ministro, não é com este secretário-geral que Portugal consegue resolver os seus problemas. Nós temos problemas gravíssimos, não foi agora por sair a missão de ajuda técnica que os problemas foram para baixo da alcatifa, para baixo do tapete e passaram, não. Nós continuamos com problemas gravíssimos na nossa economia, portanto, e sobretudo em termos de financiamento da nossa economia, desemprego, enfim, e problemas quejanos. Portanto, nós temos problemas graves e os portugueses já perceberam que não é com um Primeiro-Ministro seguro que nós vamos conseguir resolver esta situação. Portanto, tem que haver necessariamente e forçosamente essa clarificação. Avelino Jesus, há pouco falava-se que António José Seguro não apresentou grande alternativa no contrato de confiança. António Costa terá de apresentar essa alternativa dentro do PS e também em relação ao atual governo? Eu julgo que seria inevitável, quer dizer, e para quem está de fora, digamos, das lutas internas do PS e que não conhece bem, digamos, os mentes que estão em causa, portanto, é um pouco difícil de comentar isto, não é? Porque não é claro, pelo menos para mim não é claro, que o António Costa tenha uma alternativa em termos de política. Portanto, é uma personalidade alternativa, provavelmente, portanto, com mais carisma do que o António José Seguro, mas do ponto de vista da linha política, como eu referi há bocadinho, portanto, não se consegue perceber e, portanto, eu gostaria, portanto, seria muito interessante para quem está a ver isto de fora, que a luta dentro do PS fizesse em termos de perspectivas políticas diferenciadas e não de personalidades e, digamos, de regimentações que se fazem, que é o pão doce, digamos, nos partidos políticos. Não é? Mário Caldeira Dias, já se percebeu que esta crise no PS foi uma consequência direta do resultado das europeias. E em relação ao PSD, ou melhor, em relação à direita, nunca a direita teve tão poucos votos e obteve o pior resultado de sempre em europeias. No caso da coligação que está neste momento do governo, que conclusões é que deve tirar? Eu julgo que, quando houve aquela crise, eu fui da opinião na altura que eles não tinham outro remédio sem viverem juntos, sem entenderem-se, porque já mais alguém perdoaria que prejudicando o país, ou por razões políticas e prejudicando o país, tivessem na altura rompido com a coligação. E agora é um pouco o mesmo, eles não estão condenados a viver daqui até às eleições, que poderão ser antecipadas para antes do verão, e até é provável que o sejam. Mas também é verdade que julgo que a coligação após isso se irá desfazer, porque as relações têm sido muito tensas, julgo que têm sido secundarizadas em nome, e aí fica-lhes bem, em nome do interesse do país, mas que a seguir às eleições pode até acontecer, quer a nível do CDS, quer do PSD, haja alteração da própria liderança, na medida em que os partidos têm e a democracia também, apesar de tudo, tem essas vantagens, conseguem recompor-se e às vezes até injustamente afastar os líderes para reganhar as hipóteses de reconquistar o poder ou pelo menos não ficarem tão mal na fotografia. Portanto, a hipótese do Passos Coelho ir a seguir a esta são reais, não é? Assim como do próprio Paulo Portas, e é provável, como ainda há pouco estava também aqui a conversar com o Rogério, que haja uma nova reconversão da vida política em Portugal e que de facto haja uma mudança haja um render da guarda ao nível das lideranças políticas, da generalidade dos partidos. Quanto à questão das alternativas, também é verdade, fica bem que os líderes da oposição tenham alternativas, mas é preciso não esquecer que o PSD e o CDS conquistaram o poder e eu não me lembro de nenhuma alternativa que tivessem na altura em relação à situação. Inclusive as alternativas iam todas do género. Não vamos cortar os salários como estes senhores estão a fazer, vamos continuar a pagar o subsídio de Natal,
vamos fazer estas coisas todas. Portanto, as alternativas, no fundo, eram essas. Eu julgo que, acredito sinceramente, que os governos normalmente, os partidos não conquistam o poder. São os partidos do governo que são enxutados do poder, não é? E os outros depois estão num lugar. Portanto, funciona mais o princípio do vácuo do que o princípio da conquista, não é? Mas posso estar naturalmente enganado. Mas estou convencido que há todas as condições para haver um render da guarda ao nível das principais lideranças políticas no país. Não é? Ao nível da abstenção, foi o recorde, alcançou-se o recorde em Portugal, 66%. Eu julgo que há aí uma questão conjuntural, há uma questão circunstancial e uma questão estrutural. A questão circunstancial é que as eleições europeias, por muito importantes que sejam para nós, são coisas que são menos ligadas ao nosso cotidiano e, portanto, tradicionalmente, são eleições com grande abstenção. Portanto, isto não fugiu à regra. Mas em cima deste fenómeno, há um fenómeno tendencial mais subjacente, que é uma tendência geral para o aumento da abstenção, que num país ou noutro, excepcionalmente, começou a dar sinais de recuso, o que é uma coisa também interessante. E julgo à medida que os partidos de direita tomarem importância e começarem a ameaçar ganhar as eleições, eu julgo que as abstenções vão diminuir outra vez, não é? Porque há pessoas que alertam contra esse fenómeno vão reagir nessa matéria. Mas esse fenómeno estrutural é aquele afastamento dos partidos. O inquérito que houve aqui há alguns meses, ainda não há muito tempo, só 9% dos portugueses confiavam nos partidos, não é? E, portanto, é por aí, vê-se um pouco o andar da carruagem, mas os partidos políticos dizem que é preciso repensar nisto, mas só dizem isso na altura das eleições. Depois toda a gente se esquece, não é? Até nova fase. Mas é verdade, há um afastamento dos cidadãos da política, do género nunca mais voto, são todos iguais, os políticos são estes, são aqueles, mas eu também não estou a ver como é que os partidos atuais têm o monopólio do poder, estão em condições de dar resposta a estes anseios, não é? Rogério, a verdade é que os politólogos dizem que um dos motivos para as pessoas não irem votar é não sentirem efeitos na vida real. Que rescaldo é que faz destas europeias? Faço, quer dizer, o que eu realço mais, apesar de tudo, é de facto a questão da abstenção. Acho que não, digamos, o menor interesse, digamos, nacional por umas eleições europeias, acho que de facto não explica tudo. Aliás, isto é demonstrado pelas votações nos extremos, quer noutros países europeus, quer nas votações em alguns partidos e em algumas pessoas que nós assistimos aqui em Portugal. Quer dizer, o fenómeno Marinho Pinto é um dos casos. Mas, por outro lado, as pessoas votam também. Repara, acho que também tem muito significado a não votação no Bloco de Esquerda. Portanto, o desaire do Bloco de Esquerda também acho que tem significado e é intencional. Portanto, julgo que os portugueses nisso são pessoas conscientes, que percebem que não é com demagogia que se resolvem os problemas e é com realismo que as coisas são, de facto, para se resolver. Portanto, eu acho que, conforme disse aqui ao princípio, acho que estas eleições europeias têm como consequência, provavelmente, uma modificação política que começa agora com o PS, que porventura se vai estender a outros líderes políticos. Não sei até que ponto o PSD se irá afastar ou não na coligação do próprio CDS para se reposicionar num bloco central e, portanto, volto a dizer que se calhar a prazo quem sai de facto perdedor e que aqui não se sentiu, porque não se vê, é de facto o CDS-PP destas eleições. António Gaspar, rescaldo das europeias. Para mim houve dois grandes vitoriosos, desde logo a abstenção e o populismo, não é? A abstenção compagina de uma forma clara, digamos, a falta de confiança que os portugueses têm nos políticos, na classe política, né, que nos tem enganado, se calhar, nos últimos 20 anos, não é? E foi um cartão vermelho, já não foi amarelo, foi um cartão vermelho que os portugueses lançaram, portanto, aos políticos que nos têm governado ou desgovernado durante todos estes anos. Depois temos o Bloco de Esquerda, portanto, tendencialmente o Bloco de Esquerda, enfim, com a introdução desta liderança bicéfala, foi mais um caminho, mais um degrau para a sua, digamos, para a sua extinção, porque qualquer dia, menos dia, não vai ter sequer representação na Assembleia da República, pelo menos é aquilo que eu penso. Depois daquelas causas fraturantes que eles tiveram, na barreira inicial, portanto, que era o aborto, que era a homossexualidade, portanto, depois dessas causas estarem resolvidas, portanto, perderam todo o fulgor e todo o gás, não é? Depois temos a vitória pífia do Partido Socialista, que não foi mais do que isso. Temos uma derrota estrondosa, de facto, de toda a direita, porque nunca tinham registado em coligação, ou os dois partidos nunca tinham registado aquela derrota que sofreram. E depois temos o Partido Comunista que, contrariamente àquilo que pensam muitos, eu acho que não ganham nada. Porque, repare, o Partido Socialista teve 416 mil votos
agora para o Parlamento Europeu, que representaram 12,68. Nas legislativas de 2011, tinha tido 441 mil votos, que representaram só 7,9%. Ou seja, a abstenção aqui fez, de facto, a grande diferença. E está provado que os pequenos partidos, com uma grande abstenção, têm sempre digamos, a vantagem. Portanto, não considero que o Partido Socialista, que o Partido Comunista tivesse sido, de facto, um vencedor, porque ele teve 30 mil votos a menos e teve cerca de 5% em termos digamos, de percentuais, teve 5% a mais do que teve nas legislativas. Portanto, o balanço que eu faço é este. Foram, sobretudo, um espaço em que o povo português demonstrou, de uma forma inequívoca, a falta de confiança que nos políticos nos têm governado. Avelino Jesus. Eu, relativamente ao rescaldo das europeias, eu sublinharia aquilo que aconteceu no último Conselho Europeu, onde eu estaria à espera que fosse nomeado o Sr. Juncker como comissário, pelo menos que, uma vez que as eleições na Europa funcionaram, digamos, na base de que se iria escolher também o Presidente da Comissão, e ao contrário do que estava-se a pensar, portanto, foi designado o Sr. Rompuy para fazer negociações no sentido de elaborar a Comissão, não é? Eu julgo que isto é um revés relativamente àquilo que se estava à espera, não é? O próprio candidato dos socialistas, o Schulz, pôs-se em bico dos pés e, portanto, apesar de ter perdido, também faz questão de se candidatar a Presidente da Comissão. Portanto, eu julgo que houve aqui, de facto, uma decepção relativamente àquilo que estava à espera, não é? Do meu ponto de vista, a Europa não avançará desta forma. Muito obrigada a todos pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo e até para a semana. O Conselho Consultivo está de regresso na próxima segunda-feira.